Fala galera, beleza? Tô um tempo sem aparecer aqui no canal, deixei um pouquinho meio de lado e até resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco para vocês o motivo, né? Bom, como faz tempo que eu não posto nada, né? Eu acabei passando aí por alguns problemas pessoais de saúde e inclusive tive que sair do hospital por conta disso, né? Fiquei bastante sobrecarregado em questão de qualidade mental, emocional e de trabalho mesmo, estava bastante pesado para mim. E quem trabalha aí no hospital sabe bem como é que funciona, né? A gente que trabalha no hospital cansa bastante, né? E sofre bastante com o peso da responsabilidade também, né? Então eu acabei ficando um tempo fora, né? E agora estou só em sala de aula como professor, né? Em duas instituições, uma no Senac e agora na Anhanguera, né? Então, para a galera aí que acompanha, né? Então, vão me ver agora postando alguns vídeos mais relacionados à sala de aula e com outros tipos de conteúdo, né? Bom, nesse primeiro vídeo vocês vão ver aí, eu vou estar com uma outra roupa, porque é um vídeo editado, né, mas vocês vão dar uma olhada. É um vídeo que eu fiz, um treinamento que eu dei aqui para a Unimed aqui da cidade, né, um treinamento sobre primeiros socorros pediátricos, né, nos cuidados de urgência e emergência. Agora resolveu bater vento. Sacanagem, né? Voltando, então, eu fiz esse vídeo, né, lá na instituição da Unimed, onde me pediram um treinamento de primeiros socorros pediátricos, né? Então eu fui levar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência lá para a instituição. Sem mais delongas, fiquem aí com o vídeo, abraço, não esqueça de compartilhar, de curtir o vídeo aí. Eu vou estar tentando postar mais conteúdos para vocês, tem um outro treinamento que eu também fiz, que eu vou estar gerando aqui no canal semana após semana. Certo, pessoal? Valeu! Então, a Silvana pediu para eu fazer um treinamento para vocês e vai ser um pouco mais prático, assim. Só que tem algumas coisas, algumas situações um pouco mais relevantes que eu preciso relembrar para vocês. A Sil já me falou que não é a realidade de vocês trabalharem com a parte pediátrica, então eu vou tentar trazer um pouco dessa parte pediátrica para vocês. O que é mais interessante, o que é mais importante, o que a gente precisa ficar atento. Algumas posições, como atender a criança, como lidar com a criança, como lidar com a mãe e a criança, tá? Então, essas coisas eu acho que vão ser bem agradáveis e depois a gente parte para a parte de emergências mesmo, o que é mais impactante, o que mais nos gera estresse, o que é mais interessante de ter atenção com a criança para que ela não migre aí por uma parada e um possível óbito, né? Então a gente antecipa todo esse processo. Então a ideia é justamente a gente trabalhar nisso, tá? Tentar fazer uma coisa bem dinâmica. Eu vou falar primeiro, e daí a gente vai conversando, se vocês tiverem dúvida a gente vai pontuando. Eu coloquei ele por tópicos, mas aí qualquer coisa a gente depois no final a gente junta tudo, faz uma prática, a gente pega, bota a mão na massa, porque é diferente você praticar do que você falar, tá? O que eu acho mais importante em relação à criança, tá? Primeiro a gente tem que entender um pouco do aspecto de desenvolvimento. Vou dar uma resumida para vocês, para a gente entender aonde a gente está entrando, que mundo é esse que a gente entra da parte pediátrica, né? Então, a criança, na verdade, ela começa o seu desenvolvimento a partir do nascimento, né? A partir do nascimento ela já entra na parte neonatal pediátrica, né? E ali, até os 28 dias, ainda é a parte mais importante, vamos dizer assim, a parte mais frágil do desenvolvimento dela, que é onde ela cabe praticamente, às vezes, na palma da nossa mão, e é onde é a maior fragilidade do bebê, vamos dizer assim, né, para algumas situações. Então, as gravidades mesmo em relação à neonatologia são um pouco mais complexas, né, porque eu não sei se vai chegar para vocês aqui neonatal, aqui para vocês, porque hoje ainda a referência para quando tem alguma emergência ainda é o Hospital do Morro, então nessa parte dá para dar uma amparada, mas pode ser que chegue para vocês algumas situações aí meio complexas, né? Tá dando de mamar ali para criança aqui, afoga e aí tem que sair correndo para socorrer, né? Algumas coisas nesse sentido, né?
Então ali, ó, a partir dos 28 dias, né, até os 6 meses de idade, ela está começando a amamentação, é onde ela começa a se nutrir para o seu desenvolvimento, para a formação da sua estrutura, do corpinho dela, o que ela vai precisar da parte imunológica, é o que vai ter nesse período agora de transição ali da amamentação. A partir dos 6 meses de idade, até ali até um ano e meio, por exemplo, né, ela já está desenvolvendo toda a parte motora, né, começando essa parte psíquica também dela, né? E aí eu vou dar um parênteses aqui. Quando ela passa ali dos 8 meses até 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, 2 anos, mais ou menos, tá? Não dá para ser exato hoje por conta justamente do desenvolvimento humano que está mais acelerado, né? Mas essa fase é a fase mais complicada da criança. Já vou deixar bem claro para vocês, tá? Por quê? Essa fase é onde ela está desenvolvendo a parte intuitiva dela. É onde ela está descobrindo o mundo por ela mesma. É onde ela começa a querer falar, é onde ela começa a querer andar, onde ela começa a descobrir que ela tem perna, que ela tem mão, que ela tem braço, que ela tem boca. Então ela começa o desenvolvimento dela, né? Descobrimento do mundo pela boca. Tudo vai na boca. Botou, puf, boca. Pegou terra, boca. Pegou bicho, na boca. Pegou remédio, boca. Tá? Então é onde começam acidentes um pouco mais graves assim com a criança, né? Deixa alguma coisa quente em cima, primeira coisa, puxar, né? E ela não tem noção que aquilo vai causar algum mal, né? Então essa é a fase mais crítica da criança, tá? Então é onde acontecem bastante acidentes e esses acidentes são graves. Por quê? Tamanho da criança. O tamanho do corpo da criança remete à gravidade justamente do que vai acontecer com ela, né? Outra questão para vocês, aspecto comportamental, tá? É a fase mais difícil da gente lidar com a criança, tá? Então não dá para negociar com criança de 8 a 2 anos, de 8 meses a 2 anos, tá? Não dá para negociar. Então esqueça esse negócio, aqui a tia vai dar um pirulito para você, a tia vai... Não dá, tá? Não dá para negociar. A criança não aceita negociação nessa época. Por quê? Ela quer saber dela sozinha, ela quer saber dela fazer as coisas no mundo que está à volta dela. Então ela não quer que você segure, ela não quer que você aperte ela não quer que você chegue perto, ela não quer que você fale com ela, é isso que ela quer. Ela não quer nem que a mãe, o pai dela, né, as pessoas próximas façam isso, quem dirá nós da enfermagem. Tá? Então já estou deixando claro para vocês, vai ter dificuldade de trabalhar com essas crianças de 8 meses a 1 ano e 8 meses, 2 anos. Então tem que ter um aspecto um pouco mais assim, ó. Você vai explicar para a mãe, para o pai o procedimento, o que você vai fazer ou o que você precisa. Mas para a criança não dá para ter negociação nessa etapa, nessa fase. A partir dos 2 anos, onde já tem um pouco mais de entendimento, aí sim, aí você pode negociar com a criança. Ó, a tia vai colocar um negocinho no teu dedo. Você empresta o dedo para a tia? Ela vai emprestar. Tá? Porque você está negociando com ela, você está falando com ela, né? Então essas fases do comportamento infantil é bem importante para nós, tá? Para a gente entender até onde eu consigo, o que eu consigo fazer com ela. Porque às vezes você vai querer negociar, a tia vai fazer um tiquezinho e você falou em tique, meu filho, a criança não fica nem perto, ela vai embora, né? Ela sai correndo. Então não dá para a gente ficar tentando trocar com a criança. Então, para vocês entenderem o porquê dessas fases. Então a partir de 2 anos já é mais tranquilo de lidar com a criança. Já deixar bem claro para vocês, a partir de 2 anos para frente, aí vai, né, até a adolescência, nunca mintam para a criança, tá? Não mintam. Não vai doer nada, tá? Não pode ter essa mentira para a criança, porque você mentiu uma vez para ela, você não serve mais para ela, você não é mais amiguinha dela, tá? Então você não pode fazer essa mentira. Então, a partir dos 2 anos, você vai falar a verdade para ela. Ó, a tia vai fazer um tique em você, vai doer, mas vai passar, é rapidinho. Tá? Quanto mais rápido você ajudar, mais rápido você vai para casa. Mas você não pode tentar dizer para ela que não vai doer, que não vai arder. Não dá, essa negociação não pode funcionar. Tá? Nós lá no Jaraguá, nós não deixamos a mãe ou o pai longe para fazer os procedimentos. Então a mãe ou o pai sempre participam do atendimento. Tá? Isso é bem importante, porque isso vai gerar confiança em vocês. A partir do momento que os pais verificam que vocês têm confiança para trabalhar com a criança, né, eles começam a ter confiança em vocês, tá? Inclusive nas emergências, tá? Então a gente só tira a criança, tirava, né, quando eu estava lá, né? Só tira a criança de dentro da sala de emergência, o pai ou a mãe da sala de emergência deixa só a criança quando você tem parada cardíaca.
tá? Que daí é um pouco mais feio, você vai ter que fazer alguns procedimentos, tem intubação, então é uma coisa bem mais crítica, mas convulsão, por exemplo, a criança estava convulsionando em cima da maca, nós estávamos ali conversando com a mãe vendo tudo que nós estávamos fazendo, pegando acesso, tudo, e ninguém se importa com isso, ninguém da equipe. Por quê? Porque é tudo pro bem da criança. E, claro, se a mãe ou o pai não aguenta ficar perto, aí é outra história, né? Aí a gente tira por precaução para não ter duas pessoas para atender ali, né? Então, só para vocês entenderem que a gente consegue trabalhar com o pai ou a mãe do lado, né? E se a pessoa ficar gritando, falando, aí não tem o que fazer, você vai ter que ter liberdade para trabalhar. Mas a ideia, e pede para uma outra pessoa, tá? O pai junto, o pai tá mais calmo, pode ficar junto, não tem problema. Tem muita coisa em relação ao contexto da criança que vai ser relevante para a gente poder atender ela. Né? Então, às vezes, usa medicamento, já teve crise convulsiva quando era pequenininho, né? Tá tendo outra crise agora, isso é bem importante. Então, algumas coisinhas assim que vão fazer diferença para o atendimento naquele momento. Então, a gente coloca o pai ou a mãe do lado nas situações de emergência para justamente a gente trocar ideia, né? Aí depois, se a mãe quer sair, sai, fica lá fora, espera a gente fazer o atendimento, depois retorna, isso não tem problema nenhum. E depois sanou, estabilizou, mãe, teu filho está estável, está tudo bem, está tudo certo, pode ficar com ele aqui, qualquer coisa você nos chama, tal, né? Mas esse negócio de separar, deixar isolado sem falar nada, isso é a pior coisa do mundo para um pai e para uma mãe, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Até nas medicações, mas lá pelo menos a gente sempre fazia com a mãe e o pai do lado ali, nunca tivemos problema com isso, né? Então, para nós, para quem trabalha com parte pediátrica, não atrapalha, né? Atrapalha se a pessoa ficar falando do lado, né? Querendo tumultuar, mas em contrapartida, sim, se você souber explicar bem, pedir ajuda, pedir colaboração, né? Aí dá para trabalhar legal, não precisa se preocupar quanto a isso, quanto a presença do acompanhante ali do lado, acho que não atrapalha nada, tá? Quando é uma criança muito pequenininha, você vai explicar só para o pai ou para a mãe. Quando é uma criança um pouco maiorzinha, você vai explicar para os dois. Então você vai ter que ser bem lúdico para poder explicar. O que a tia vai fazer? A tia vai limpar o seu ferimento, a tia vai limpar para não ficar bichinho. Para a criança você vai falar isso, né? Porque a criança precisa também entender o que você está fazendo nela, né? Ela fica com medo, é um mundo diferente, é um cheiro diferente, é uma pessoa diferente, né? Você tem injeção para me aplicar, né? Então eu não quero tomar injeção, né? Ninguém quer tomar tique, né? Então é essa a ideia da criança. A criança vem para cá, vem para o ambiente hospitalar, ela vem com medo. O trauma dela é o hospital, sem contar, né, quando os pais não traumatizam a criança, né? Se você não fizer isso, eu vou te levar no hospital para você tomar uma picada, para te dar uma injeção, né? Ou às vezes na nossa frente, né? Olha só, se você não parar, a tia vai te dar uma injeção. Tem uma injeção ali, ó, na gaveta dela, né? Pô, não dá, né? Traumatiza a criança. Cada vez que ela vem para o hospital, ela vai saber, vai relacionar que ela tem que tomar uma injeção. Então, tem também esse aspecto, né? Não tem nem como falar para vocês o que fazer nessas situações, porque às vezes eu fico até sem o que falar para a mãe ou para o pai quando falam isso pra gente, né? A gente não quer ser indelicado. Perguntam para mim, quando a criança pergunta para mim, tá? Porque eu trabalhava na classificação de risco, né? E aí perguntavam, tio, eu vou tomar Pix? Aí eu tinha que dizer, minha resposta, a melhor resposta que eu sempre dou para a criança. Olha só, o tio não vai mentir para você. Se você tiver que tomar Pix, você vai ter que tomar, porque é pro teu bem, tá? Mas eu não vou dizer para você que você não vai tomar Pix, porque eu não vou mentir para você. Tá bom? Daí já abri um perreiro e tal, daí a mãe consolava e tal. Mas a ideia é justamente a gente não mentir para a criança. Aí você não, você não vai tomar Pix hoje. Aí vai lá dentro, a médica prescreve uma dipirona intramuscular. Entendeu? Aí não dá. Aí você mentiu para a criança. Aí, não gosto daquele tio, que aquele tio mente para mim. Aí tudo que você for fazer com ela, ela vai lembrar que você sempre mente. Né? Então não é legal para a criança fazer isso, tá? Então você tem que ter a criança como tua aliada, né? Eu sempre gosto de trabalhar com criança dessa maneira. A criança tem que ser tua amiga, porque vai facilitar todo o teu trabalho. Se você nunca mentir para ela, ela vai acreditar em você. E tudo que você falar para ela, ela vai te ajudar. Ela vai colaborar com o teu atendimento, né? E facilita todo o teu trabalho, tá? Começar falando um pouco de medicação, como segurar a criança, né? O que a gente pode fazer, como que a gente fazia, né? Até quando está sozinho, né? Quando não tem alguma pessoa para ajudar, né? O que a gente consegue para poder fazer a aplicação de medicamentos, né? E até em que locais, o que eu posso aplicar, quantidades, né? Acho que isso é legal, não sei se vocês, todo mundo tem essa noção para a parte pediátrica, né? Mas é sempre bom a gente relembrar também para não ter dúvida, né? Então vamos lá.
Já falei da negociação, a gente não negocia quando a criança é muito pequenininha, a gente faz, tá? A gente negocia com o pai, com a mãe, com o acompanhante que está ali do lado, né? Explica, olha, vai ser uma picada, tá? O médico prescreveu uma dipirona, essa dipirona serve para isso, isso e aquilo, né? A senhora tem alguma dúvida? Não, não tenho dúvida. Ó, eu vou precisar que você posicione a criança assim. Eu vou explicar para vocês alguma forma que a gente fazia lá, mas isso vai ficar muito a critério de vocês, tá? Não tem muito o que eu dizer, ó, façam dessa forma, façam assim, porque eu também não sei qual espaço vocês vão utilizar ali, tá? Eu vou dar uma ideia para vocês e depois vocês verificam qual que é melhor para poder fazer, tá? A gente precisa segurar a criança, né? Para poder fazer as aplicações e tem a maneira correta de segurar, né? A gente pode pedir para o pai ou para a mãe ajudar a segurar, mas já vou dizer para vocês, não é todo pai e não é toda mãe que sabe segurar bem uma criança para poder aplicar. Então vocês é que tem que falar para eles como eles têm que segurar. Olha, mãe, a senhora vai segurar o teu filho assim. Por favor, não solta. Se você soltar, eu posso quebrar a agulha dentro dele, eu posso fazer algum outro procedimento errado. Então a senhora não pode soltar, entendeu? Tudo bem? Tudo bem. Né? Porque senão eles às vezes ficam com dó na hora que está entrando a agulha, aí quer olhar o procedimento ao mesmo tempo, esquece de segurar e complica bastante. Se a criança mexe, e ela vai mexer, porque ela vai sentir dor, e aí a gente acaba, às vezes, podendo até causar um trauma para essa criança. Aí, quebrar uma agulha dentro dela, não tem o que fazer, né? Primeira coisa, tá? Deltoide. Eu até brinco até em sala de aula com os meus alunos hoje, que o deltoide está sendo um pouco abolido, né? Ele está sendo utilizado mais para vacina do que para outra coisa. Para medicação, raramente a gente utiliza o deltoide até por conta de questão de dor, né? A gente sente muita dor na região do deltoide quando faz aplicação, né? Então, o deltoide para crianças, esqueçam, tá? Não se faz, tá? Só se faz aplicação em deltoide a partir dos 10 anos em diante ali, né? A literatura traz até a adolescência, mas a gente pode considerar aí a partir de 10 anos aí que não tem problema. E qual a quantidade para essa criança a partir de 10 anos, da adolescência, né? 1 ml, né? Então esse é o limite que pode comportar um deltoide, né? Você pega um deltoide, por exemplo, né? O meu é grande, aguenta um pouquinho mais de medicação? Aguenta, mas uma criança, né? Não aguenta muita quantidade, então é 1 ml, né? É o máximo que pode. Aí vamos pensar, qual medicação eu vou aplicar com 1 ml? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas aplicações. Então, até por conta de questão de dor, eu digo sempre, aplica em outro músculo, em outro local que facilita a vida de vocês, tá? Na região ventriglútea, né, no tensor da fascia látea, que é o músculo que fica nessa região, né, que antigamente era apelidado como o tal do Rostetter, lembra? Né? O apelido dele, agora tiraram esse nome, então facilita a nossa vida, que você pode chamar ou o nome do músculo mesmo, que é o tensor da fascia látea, ou ventre glúteo, né, que é essa localização aqui do nosso músculo, tá? Nesse local, para crianças, tá, a partir de 6 meses, é de 0,5 a 2 ml. Tá? Então essa é a quantidade de medicamento que a gente pode fazer. No vasto lateral e no glúteo também, tá? Pode considerar de 0,5 a 2 ml. Tá? Esse é o valor que a gente vai colocar. Crianças maiores, a gente pode até considerar, né, com peso maior, estrutural, a gente pode considerar aí um volume um pouco maior, quase parecido com o adulto, porque tem umas crianças bem grandes mesmo, né? Glúteo. Quando que eu posso fazer? A partir do momento que a criança anda por pelo menos 1 ano. Tá? Então você pergunta para a mãe, você chega uma criança, mãe com a criança no colo, né? E você vai perguntar para ela, o seu filho anda? Ele caminha? Ah, caminha. Quanto tempo ele está caminhando? Ah, ele começou agora, tem 1 mês. Não, então não usa o glúteo. Por quê? Esse glúteo precisa estar fortalecido, ele precisa estar grande para poder comportar a quantidade de medicamento. O risco de você atingir o nervo ciático se ela não caminha é muito grande, tá? Então a ideia é justamente a gente proteger ela de algum trauma no nervo ciático. Tá? Então essa é a ideia. Se ela anda por pelo menos 1 ano, né? Isso assim, eu estou dizendo para vocês o que a literatura diz, né? A literatura pede para nós, se a criança anda por pelo menos 1 ano, esse glúteo ele está fortalecido. E tem lógica, né? Se a gente pensar, uma criança que acabou de começar a andar, 3 meses, por exemplo, né? Ela não tem o glúteo totalmente fortalecido, não é grande, né? É o suficiente para comportar medicamento e o risco da gente atingir o nervo ciático é muito grande, né? Então, como o vasto lateral aguenta bastante medicação, 2 ml, né? Qualquer coisa você redistribui, né? Esse volume e vai para um lado para o outro. Sempre tenta intercalar, né? Os locais onde você fez a aplicação. Vou dar um exemplo, né? Não sei se aqui vai acontecer, mas acontece normalmente a criança vem aplicar ceftriaxona,
né? E o médico pede uma dose. Você faz a diluição, faz o cálculo da diluição ali, tudo certinho, e vai aplicar. A gente sempre tenta priorizar para uma quantidade menor de 2 ml, mas às vezes não vai conseguir, né? Dependendo do tamanho da criança, que às vezes acaba pegando um número maior. Aí vai ter que redistribuir. Aí não tem o que fazer. Aí se eu apliquei, por exemplo, nos 2 vasos laterais, eu não tenho como intercalar. Eu vou ter que fazer ali de novo, né? Na próxima vez que ele vier, né? Vamos para as posições? Crianças grandes não tem muito segredo, tá? Eu vou usar esse bonecão aqui para simular para vocês, tá? Como é que a gente faz para criança grande, né, maior de 2 anos de idade, tá? Pra gente segurar. Geralmente a gente vai utilizar o glúteo, que é onde é mais fácil de fazer. Se vocês estiverem sozinhas para fazer essa aplicação, tem 2 maneiras. A maneira mais ineficaz é você pedir para o pai, para a mãe, para alguém ajudar você a segurar. Por que ineficaz? Porque eles não vão segurar certo para você, tá? Então o que a gente fazia lá? A gente pede para a mãe ou para o pai, para quem estiver junto ali, abraçar o seu filho, né? E aí pede para ele deitar aqui, ó, de bruços e segurar as mãos, tá? E aí ela fica abraçada, é bom para ela porque ela não vê você aplicando. Então ajuda você a não ter tanto medo, tanto receio de fazer a aplicação daquele medicamento, né? E fica para você segurar então só a parte de baixo. Isso estou explicando vocês sozinho. Imagina você sozinha fazendo a aplicação de medicamento, tá? Então não tem problema você fazer. Então pede para a mãe abraçar a criança, segurando as mãozinhas aqui, né? E você vai segurar a parte de baixo. Como é que você vai segurar a parte de baixo? Então aqui, ó, a parte de baixo, tá? Tá aqui a minha seringa com a medicação, né? Como é que eu gosto de fazer, como é que o pessoal geralmente fazia. Então eu vou fazer do lado de cá, nesse glúteo aqui. Então eu abraço para esse lado aqui, ó. Seguro as pernas aqui, tá? Pego a medicação, vou tirar a agulha, nossa que agulhão, tá? E aí vou fazer a aplicação. Aí vai da tua destreza, se você consegue fazer com a mão esquerda ou com a mão direita, tá? E aí vai fazer a aplicação da medicação. Fez a aplicação, né? Daí você tem que ver como é que vai ficar melhor para você. Se você consegue aplicar com a mão esquerda, faça assim. Por isso que eu falei para vocês, tem que ver qual é a posição que vocês vão estar ali, tá? Ou se você vai do outro lado, fazer com a outra mão, a tua mão dominante, tá? Não recomendo vocês fazerem no colo da mãe, tá? A não ser que seja... Eu já vi mãe que consegue segurar numa técnica que parece uma cobra, né? Ela enrola, assim, a perna da criança ali junto com ela, abraça, deixa o glúteo e abraça a criança junto com ela, aí sim, aí fica fácil de você fazer. Nossa, facilita toda a tua vida. Mas a maioria das mães não sabe fazer isso. Então eu não recomendo que vocês façam com a criança sentada ou em pé, e até por questão de desmaio, tá? Se a criança estiver deitada e ela desmaiar, ela tá deitada na maca, não tem problema para você. Agora, se ela estiver em pezinha ou apoiada em alguma coisa e ela desmaiar, ela vai cair e cai valendo, tá? Daí vai se machucar, pode dar um trauma, alguma coisa assim. Se for bebezinho, tá? Qual é a técnica que a gente utiliza? Tem 2. Uma delas é um outro profissional segura e a mãe segura os bracinhos, porque a criança leva a mão para tentar tirar, tá? Ela vai tentar achar onde está doendo para poder tirar ali, então se ela colocar a mãozinha pode machucar, tá? Então uma técnica é alguém segura aqui no joelhinho, tá? E a mãe tá aí segurando essa parte de cima aqui, segura os bracinhos para ela não baixar, tá? E a outra técnica que é fazer sozinho, tá? É um pouco complicado de fazer se você não tiver tanta habilidade, mas dá para fazer. Qual que é a ideia? Tá? Você pede para a mãe só segurar os braços da criança aqui em cima e você vai colocar a criança aqui, ó. Coloca ela na beirada da maca, com o joelhinho aqui, a dobra do joelho para fora, e aí você vai fazer isso aqui, ó. Você segura as pernas dela aqui e vai ficar todo o vasto lateral livre para você. Tá? Isso estou explicando uma técnica para vocês fazerem sozinho, tá? Aí você vai preparar a medicação, aí você vai fazer, separa aqui, faz... tranquilo, tá? Ela não consegue mexer porque ela tá presa entre você, né? Então é uma técnica boa de fazer sozinho também, de prender as perninhas da criança. Se não, se vocês conseguirem fazer em dupla, é melhor. Aí uma segura aqui embaixo, né? A outra aplica. Aí fica mais fácil. Para punção venosa, nunca fizemos sozinho. Sempre em dupla. Tá? Não recomendo que vocês tentem pegar acesso venoso sozinho, tá? É bem difícil, tá? A criança vai mexer e complica a vida de vocês vão perder veia, o pai ou a mãe ficam estressados, tá? Então, a melhor estratégia é tentem fazer em dupla, tá? E se a colega não pode naquele momento, espera um pouquinho, pede ajuda. Um vai segurar e segura bem firme para você e a outra pessoa vai pegar a veia.
tá? É a forma mais fácil que tem, mais segura, que dá menos complicação, que vocês vão conseguir fazer mais fácil a punção venosa nessa criança. A gente só faz sozinho se está em emergência. Aí a criança não tem o que fazer, está todo mundo fazendo, cada um fazendo uma coisa, aí a gente vai e faz o processo sozinho ali, prepara todo o material e acaba fazendo. Pode puncionar em pé, tá, gente? Só que para puncionar no pé tem uma certa idade. É até a criança começar a andar. Se a criança já anda, esquece o pé, tá? Não pode, tá? Por conta do risco de contaminação, tá? De infecção. E medicamento, acho que o mais importante, acho que era isso, né? Ah, vocês vão usar a medicação via oral? Sim. Vão? Aí é o problema, tá? É um problema. O que normalmente a gente fazia, o que a gente normalmente fazia, tá? A gente pergunta pra mãe. Como que a senhora faz em casa? Ah, em casa ele é terrível. Ele nunca toma, tá? Quando é assim, tá? O que é mais fácil de você fazer? Posiciona a criança deitada, tá? Bebezinho, geralmente é o que mais dá problema, é bebê. Criança grande, não tem negociação. Ou é tomar, ou é Pix, tá? Essa é a negociação que você vai fazer pra ela. Ó, se você não tomar, infelizmente eu vou ter que pedir pra médica fazer uma picada. Você vai tomar? Porque não tem o que fazer, a criança vai fazer mãe, ela não quer tomar, ela não quer de jeito nenhum, tá? E às vezes a gente precisa, às vezes, por exemplo, acontecia muito com a gente lá, medicação para febre, né? Criança ardendo de febre, o médico pedia, vou evitar uma picada. Aí faz uma medicaçãozinha via oral para baixar a febrezinha até chegar em casa, né? Então acontecia muito, só que tem criança que não gospe, que é manhosa, que não quer fazer, e aí a gente tinha esse problema, né? Então quando é bebezinho, né? Criança pequena, né? Até 2 anos, a gente consegue deitar na maca, tá? Vai pegar numa seringa a medicação ali, o xaropinho, a medicação para antipirético ali, para febre ou qualquer coisa assim, tá? Aperta a mandíbula dela aqui, ó, bem do ladinho, e aí você pode fazer de 2 formas. Deixa eu virar assim, que é mais fácil, que a minha mão dominante é a direita. Aperta aqui, ó, e não deixa ela fechar a boca. E aí você vai colocar, você tem 2 maneiras. Se for uma dose pequena, eu recomendo que vocês façam de uma vez só. Bota lá no fundo da garganta, tá? E fecha a boca dela. Ela tem que engolir. Ela não vai vomitar, e ela vai engolir, tá? É bem tranquilo, tá? Se for uma dose um pouco maior, se for uma medicação que não é tão ruim, até dá, tipo, o ibuprofeno, né, por exemplo, né, que é mais docinho, né? Aí você vai botando de pouquinho, deixa ela experimentar, ela vai fazer um pouco de mãe, mas ela vai ver que é docinho e ela vai continuar tomando, tá? Aí você pode ir botando de pouquinho. Mas aperta aqui a mandíbula aqui da criança, para não deixar, que é aqui do ladinho, né, ela não consegue fechar a boca. E aí você consegue fazer a medicação. Faz com ela deitadinha. Às vezes a mãe vai ficar meio assim, que, né, tá fazendo isso. Isso, né? E daí bota um papel toalha aqui, ou um paninho aqui, só para não sujar a criança, não sujar a roupinha dela, né? Mas uma que é mais fácil é você mesmo fazer, bota deitadinho e tal, e explica para a mãe, ó, a medicação é essa, serve para isso, né? Pergunta se tem alergia sempre, né? A gente quer aquele protocolo todo das medicações, do certo das medicações, né? E aí faz a medicação, tá? E uma coisa que eu vou falar para vocês, sempre perguntem de alergia, tá, gente? Nunca esqueçam isso aí, tá? Porque a mãe chega às vezes ali na frente meio desesperada, esquece de falar que tem alergia, e ali chega para vocês ali dentro, vai fazer uma medicação, ele tem alergia de pirona, né? Ou não fala nada. E aí, que medicação é essa que você aplicou? Eu apliquei de pirona. Ele é alérgico a de pirona. Daí já foi, né? Aí não tem o que fazer. Aí é só correr para o braço, né? Então, sempre perguntem, né? Conversem com a mãe, expliquem as medicações, né? Como eu falei no começo, quanto mais informação vocês derem para o pai ou para a mãe ou para o acompanhante que está ali com a criança, mais confiança eles vão ter em vocês, né? Então tem que explicar, tem que conversar, tem que trocar ideia, até, né? Atendam bem essas pessoas que vão estar junto com a criança, né? Às vezes eles chegam mal encarados, o que eu sempre falo, né? O hospital não é um lugar legal de ir. Ninguém gosta de ir passear no hospital, né? Apesar de que tem alguns que gostam, né? Mas enfim, mas a maioria, criança principalmente, né? Então o pai, a mãe que leva a criança para o pronto-socorro, ela leva por algum motivo, uma necessidade mesmo, né? Então ela já não chega muito legal, assim, né? Então a gente tem que entender esse aspecto também, né? É o filho dela, né? Ninguém chega feliz trazendo uma criança passando mal no hospital, né? Então entendam esse lado para depois poderem atender bem a criança, a mãe, né? O acompanhante que está ali junto, que isso faz bastante diferença, assim, né? O carinho que você dá para eles e para a criança, tá? Pessoal, resolvi parar o vídeo por aqui, tá?
senão ia ficar muito extenso ali, não tem necessidade disso. O treinamento, para vocês entenderem, foi de mais ou menos ali 3 a 4 horas, tá? Eu tô editando ele para que ele fique um pouco mais curto, porque no decorrer ali do treinamento nós tivemos bastante perguntas ali e acabam deixando um pouco mais extenso, tá? Então eu vou deixar ele melhor aqui pro YouTube. Assim que eu tiver já a segunda parte do vídeo ali, eu já vou colocar ele ali no canal também, tá? Mas eu já tô editando, porque vai ficar mais tranquilo para assistir ele particionado, certo? Aí você já tem uma ideia, essa primeira parte aí ficou bastante falando sobre o aspecto comportamental da criança, do bebê. E aí também entrou um pouco da parte de medicamentos ali, como fazer a aplicação, como segurar a criança, algumas coisas que a gente utiliza bastante na prática ali, são dicas bem valiosas, tá? Certo? Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos aí, com o pessoal que trabalha na área aí, que tem um pouco de dificuldade de trabalhar com criança. Essa é um pouco da minha experiência com a parte pediátrica aí, na parte de cuidados de enfermagem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.